Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 15. Diz assim a palavra de Deus. Ele, aqui é Jesus, ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele o abriu e o achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E os olhares de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos o aprovavam e, admirando-se das palavras de graça que saíam de sua boca, perguntavam: Este não é o filho de José? Repare que até então eles estavam admirados com a pregação de Jesus. Só que Jesus, ele não fez milagres ali em sua cidade. E por conta disso, eles começaram a ficar irados. E Jesus começou a confrontar o pecado deles. Jesus disse aqui também que ele era o Messias, porque quando ele diz, hoje cumpriu-se essa palavra, o judeu sabia que ali se tratava do Messias, o ungido de Deus. E ele estava dizendo, eu sou o ungido de Deus. E aí então, a partir de agora, eles começam a duvidar da autoridade de Cristo. E eles começam a dizer, não é este o filho de José? Ele está dizendo que é o Messias. Mas a gente conhece a família dele. Ele é o filho do Zé carpinteiro. Começaram então a não dar crédito a Jesus. Aí no verso 23, ele diz, Jesus lhe disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum, faz também aqui na tua terra. Em verdade, e acrescentou, em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito em sua terra. Até aqui. Vamos agora lá para Isaías 61, porque foi esse livro que Jesus abriu para anunciar essas verdades. Isaías capítulo 61. Então hoje também nós iremos ver um pouco sobre a história de Isaías. Por isso que eu pedi para você abrir em Isaías. Esse profeta que foi conhecido como profeta messiânico. E Jesus anunciou o seu livro, falou da passagem do seu livro, então hoje nós iremos aprender um pouco sobre Isaías. Olha o que diz o verso 1, é a mesma coisa o que Jesus disse. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos. Enviou-me a restaurar os de coração abatido e proclamar liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus, na verdade, ele parou aqui, ele parou a proclamar o ano aceitável do Senhor. Mas Isaías, ele continua dizendo, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, e aí vai. Por quê? Porque Jesus, ele estava falando do ano aceitável. A vingança do Senhor virá quando Jesus voltar. Durante a história ele vai vingando seus inimigos, mas a vingança final vai ser quando Jesus voltar na sua segunda vinda. Então ele focou só até o ano aceitável do Senhor. Então, sabendo dessas coisas, o primeiro princípio de hoje. Qual é o seu nível de relacionamento com Jesus? Você já se perguntou? O texto que acabamos de ler aqui diz que Jesus ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Jesus, então, depois de se tornar-se famoso por pregar em Cafarnaum, fazendo curas, milagres, expulsando demônios e principalmente ensinando, Jesus agora ele volta para a sua cidade natal, onde ele cresceu, ele viveu boa parte do seu tempo com seus pais, em Nazaré. E ele entra na sinagoga a convite dos fariseus, dos
mestres do seu dia, dos seus dias. Então, com certeza, naquele momento, a sinagoga estava lotada de pessoas. Tanto que é que o texto que nós temos diz que todos estavam com os olhos fixos em Jesus, quando ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então havia uma expectativa daquelas pessoas em relação a Jesus Cristo. Por quê? Porque ele era famoso. É como se fosse hoje, nós fôssemos num dia de congresso, né? O dia do congresso da igreja tal, e aí vai todo mundo no dia do congresso e vem um pregador de fora. Está lotado. Com certeza naquele dia a cidade inteira estava ali, esperando Jesus para pregar. Então havia essa expectativa. Talvez muitos perguntaram, o que será que ele vai pregar? Será que ele vai fazer milagres como ele fez em Cafarnaum? Será que hoje ele vai expulsar o demônio de alguém? Nós iremos ver isso? Será que hoje ele vai transformar água em vinho? Será que hoje ele vai multiplicar os pães e os peixes? Será que hoje eu vou receber uma bênção? Vou receber um milagre da parte dele? Então essa era a motivação de todos ali na sinagoga. Eles queriam ver sinais, maravilhas, eles queriam ver o sobrenatural, eles queriam ver o espetáculo. Mas Jesus não fez o que eles queriam. Pelo contrário, Jesus expôs a incredulidade deles através do ensino da palavra. Jesus mostrou para eles que a fé que eles tinham não era suficiente para salvá-los. Eles estavam interessados apenas nessas coisas, em milagres, em bênçãos materiais. E Jesus então estava confrontando a incredulidade deles. A fé de vocês é rasa. A fé de vocês não reconhece que eu sou soberano, que eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu e o Pai somos um. Vocês, ao ouvirem a minha mensagem, vocês deveriam se curvar diante da minha vontade, reconhecer que eu sou o Messias, mas vocês não me veem como Messias, vocês não me veem como o Senhor de vocês, vocês me veem como o filho de José, o carpinteiro, o nazareno. Vocês, na verdade, são incrédulos, não creem em mim. Lógico que essas coisas são importantes, nós devemos sim buscar por elas, por bênçãos materiais, mas não devemos ficar só nisso. Nós devemos procurar ter um relacionamento íntimo e profundo com Cristo, além dessas coisas. Se Cristo fizer um milagre na nossa vida, amém. Mas se Ele não fizer, eu quero continuar tendo um relacionamento profundo e íntimo com o meu Jesus. Então Jesus estava dizendo, vocês são incrédulos. E por conta da incredulidade de vocês, eu não vou fazer nenhum milagre hoje aqui em Nazaré. Vocês estão sendo incrédulos tanto quanto o povo antepassado no tempo de Elias e Eliseu. Aí Jesus, como nós vimos na pregação passada, Jesus ele disse, né, que no tempo de Elias existiam muitas viúvas em Israel, mas o povo era incrédulo e Deus não fez um milagre na vida de nenhuma viúva de Jerusalém. Ele fez um milagre na vida de uma viúva gentílica, uma viúva que não era judia. A mesma coisa no tempo de Eliseu. Ele disse que havia muitos leprosos em Israel, mas o povo era incrédulo. E Deus não curou nenhum leproso no tempo de Eliseu, foi curar Naamã, o sírio, alguém de longe. E ele estava dizendo, vocês têm a fé igual dos antepassados, uma fé que não salva, e hoje não mudou. Muitas pessoas continuam buscando Jesus pelos mesmos motivos, por curas, milagres e bênçãos materiais. Como eu já disse, isso é bom, nós devemos fazer isso, mas não devemos buscar a Cristo somente por essas coisas, porque quem vive buscando a Deus, buscando uma igreja, apenas para receber essas bênçãos materiais, está em um relacionamento raso com Jesus Cristo. E esse relacionamento raso não serve para Jesus Cristo. Ele não aceita ter um relacionamento raso com Ele. Jesus, na verdade, Ele quer submissão total. Jesus, Ele quer ter domínio total sobre nós, porque Ele diz que Ele é Senhor. Quando nós declaramos que Jesus é Senhor, nós estamos ao mesmo tempo dizendo, eu sou escravo dEle. Um escravo não tem vontade própria. O escravo, ele vive para satisfazer as vontades do seu senhor. Ele foi comprado.
Ele não tem agora direito nenhum de viver conforme a sua vontade, ele vive conforme a vontade do seu Senhor. Quando nós dizemos, eu sou servo de Deus, se você é servo de Deus, você deve se submeter a toda a vontade do seu Senhor. Porque às vezes nós somos seletivos. Não, nessa área aqui da minha vida, Jesus é o Senhor. Nessa aqui não. Na criação de filhos, Deus é o meu Senhor, vou seguir aqui. Vou aplicar a vara, vou repreender quando necessário. Mas amar minha esposa como Cristo amou a igreja, não, aí é demais. Ou a mulher, né? Criar o filho assim eu vou, mas ser submissa ao meu marido? Que é isso? Hoje os tempos mudaram, as mulheres estão dominando o mundo e segue o feminismo, né? A inversão de valores. Então as pessoas são seletivas, querem que Cristo seja o Senhor da vida delas só apenas em algumas áreas da vida. E Jesus não aceita esse relacionamento. Ou nós somos escravos de Cristo, ou nós não somos nada. Hoje muitas pessoas querem então ter esse relacionamento superficial. Jesus não aceita isso. Jesus também não aceita o adultério em seu relacionamento. Ou nós seguimos os ensinamentos de Cristo, toda a palavra de Deus, ou nós seguimos as ideologias, as filosofias, as psicologias, os modos de viver deste mundo. Não podemos cometer esse adultério com Cristo. Ou nós ficamos com a palavra de Deus, ela é suficiente para nós, ou nós não ficamos. Ou ficamos com Cristo, ou ficamos com o mundo. A palavra de Deus diz que aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, se coloca na posição de inimigo de Deus, porque Deus não aceita adultério em sua relação. Então, qual tem sido o nosso nível de relacionamento com Deus, com Cristo? É um relacionamento superficial? É um relacionamento onde há adultério? Se isso tem acontecido na minha e na sua vida, que nós venhamos nos arrepender hoje, que nós venhamos estreitar o nosso relacionamento com Cristo, ter um relacionamento de total submissão a Ele, porque Ele é Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Essa é a primeira lição que nós podemos tirar desse texto. Qual é o nível de relacionamento que nós temos tido com Jesus? Em segundo lugar, Isaías, o profeta messiânico. Então, como Jesus ele citou o livro de Isaías, e é muito importante nós sabermos quem foi Isaías, porque ele foi o profeta que mais falou sobre o Messias. Lá em Lucas, então, capítulo 4, no verso 17, diz: entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele o abriu e o achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. O texto diz que Jesus leu então a passagem do livro do profeta Isaías. E quem foi então Isaías? Quem foi esse profeta? Por que ele escreveu isso? Lá no capítulo 1 e no verso 1 do livro de Isaías, temos algumas informações sobre ele. Diz assim: visão de que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, Isaías, ele foi um profeta ali da região sul de Israel. Por quê? Israel havia se dividido, o povo de Deus havia se dividido em duas tribos, a tribo do norte e a tribo do sul. A tribo do norte se transformou ali em Israel, né? As 10 tribos, e as duas tribos, Judá e Benjamim, se tornou o reino do sul. Então, o profeta Isaías era do reino do sul, de Judá. Isaías, então, foi chamado a exercer o seu ofício no século VIII a.C. Nessa época, a Síria havia acabado de derrotar o reino do norte. E os reis, os sacerdotes, os profetas haviam se corrompido. Então Deus estava punindo a maldade desses homens, do povo. Agora, Isaías então era um profeta do reino do sul. E Deus também iria punir o reino do sul, porque o reino do sul estava seguindo o mesmo caminho. O caminho da idolatria, do abandono de Deus, do distanciamento de Deus. Queriam adorar Baal de dia e Deus à noite.
Então, ali, Deus também estava prestes a enviar juízo sobre o povo do sul. E Isaías repreendeu o povo por conta disso. Ele diz lá no verso 13 do capítulo 1: não continueis a trazer oferta inútil, para mim é incenso abominável. Luas novas, sábados, convocações de assembleias, não suporto maldade com solenidade. Então Deus está virado com o povo do reino do sul também. Isaías foi um profeta remanescente e fiel em sua época. Isaías é conhecido como o profeta messiânico. Ele é conhecido assim porque ele esteve totalmente envolvido em uma visão futura em que Deus derramaria todas as suas bênçãos sobre as nações da terra. Ele estava envolvido nessa visão. Lá no capítulo 2, no verso 4, diz assim, a respeito da visão que ele teve em relação ao futuro da humanidade: ele julgará entre as nações e será juiz entre muitos povos, e estes converterão as suas espadas em lâminas de arado. O que ele está dizendo aqui? Olha, não vai ter mais guerra, nem vai precisar usar mais arma. Ele está falando de um tempo de paz. E as suas lanças em foices. Uma nação não se levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então Isaías, ele está vendo um tempo de glória, um tempo em que o conhecimento do Senhor será expandido sobre toda a terra, um tempo de paz, um tempo de amor, um tempo, onde as pessoas, as nações irão se converter a Cristo. Isaías viu também a vinda do Messias. Ele viu o reino de Deus sendo estabelecido sobre a terra, e isso se deu durante o milênio. Nós, aqui como igreja, acreditamos que nós estamos vivendo o milênio. O milênio de Cristo iniciou-se na sua primeira vinda, e ela vai terminar na sua segunda vinda. Nós não entendemos que o milênio são 1000 anos literais, mas isso é figurado, é um período de tempo longo, que durará entre a primeira e a segunda vinda do Senhor. Então Isaías, ele vê isso, quando todas as nações se converteriam nesse período. Isaías viu o dia em que o Messias então traria libertação, é o que diz o texto, que ele leu, Jesus leu, que ele traria libertação, cura, paz para todas as nações. Isaías então, ele proclama a salvação do Senhor. Não é à toa que o nome de Isaías significa Deus é a salvação. Lá em João capítulo 12, no verso 41, João escreve a respeito de Isaías. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Isaías esteve tão totalmente envolvido na vinda do Messias. Por isso que ele é chamado de o profeta messiânico. Isaías não foi perfeito, assim como nós, como nenhum ser humano é perfeito nessa terra. Teve suas falhas, teve seus erros, foi um pecador, assim como eu e como você. Mas Isaías foi vocacionado por Deus para proclamar a vinda do Messias. No capítulo 6 do livro de Isaías, nós podemos ver como foi esse chamado. Lá diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Repara aqui, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías então está vendo uma visão do mundo espiritual. Ele está vendo uma visão da glória do Senhor. A igreja, ela precisa ver a glória do Senhor. Nós precisamos, no momento do culto, no momento da adoração, no momento do louvor, ver a glória de Deus. Colocar o nosso coração, a nossa mente nas coisas de Deus. O texto diz que os anjos clamavam, porque eles sabiam quem Deus é. Ele é o soberano, Ele é o Deus todo-poderoso que criou tudo e todos. Aquele que faz encher a terra de toda a sua glória. Eu não consigo ver os anjos com preguiça e má vontade na hora da adoração. Às vezes nós damos um culto meia boca para Deus, e Deus não aceita qualquer coisa.
Não consigo ver os anjos adorando a Deus dessa forma, como às vezes nós, por conta do dia que foi cansativo, por conta do dia que foi difícil, chegar na hora do culto, nós não darmos um culto com vibração, com alegria, com temor, com gratidão a Deus. Não consigo ver os anjos dando um culto a Deus dessa maneira. Nós também devemos nos atentar para isso. Por quê? Porque Deus é tudo para nós. Ele que deu a vida. O ar que nós estamos respirando nesse exato momento é dele. Se ele cortasse agora, nós iríamos morrer. Tudo é dele. Tudo foi feito por ele, para ele. Tudo é dele. Por exemplo, tem pessoas que às vezes vai no estádio de futebol. Você vê lá, né? Flamengo e Vasco. Maracanã lotado. As pessoas estão lá vibrando, porque o time deles vai jogar. Faz o gol então, aí que eles fazem loucuras. Até ora, né? Não ora na igreja, não ora em casa, mas lá no estádio ele está orando pelo time de futebol dele. As pessoas vibram, porque entendem que aquilo é importante para elas. Mas e o culto e a adoração a Deus é muito mais. Porque Deus, ele não é um time de futebol, Deus é tudo. Deus é o Senhor soberano, é o Deus que é acima de todas as coisas. Hoje em dia, né, não existe mais esse negócio de serenata, né? Antigamente, os homens faziam, né, serenata para as mulheres e cantavam, né? Iam lá cantar. E qual que era a motivação? Ele cantava com entusiasmo, porque ele queria agradar a moça. Ele queria que a moça gostasse do louvor que ele estava fazendo para ela, né? E a mesma coisa, Deus espera também que nós demos um louvor a Ele e que Ele se agrade. Então nós devemos nos preocupar em fazer isso para Deus, porque Ele é tudo para nós. E sabe por que muitos não adoram a Deus de maneira, né, vibrante? Não estou falando que, não estou jogando indireta, né, mas assim eu estou falando no geral. Eu e você podemos chegar em dias assim, né, que por conta do dia turbulento nós esquecermos disso. E é aí que nós devemos lembrar. Não, Deus não aceita qualquer coisa. Ele é o meu Senhor, apesar de o dia ter sido horrível, eu tenho que dar uma adoração, um culto que agrade a Ele, porque Ele é que me dá a vida. Então, por que muitos também não adoram a Deus de maneira que Ele merece? É porque muitos ainda não viram o Senhor. Simples, não viram. Isaías, ele viu quem era o Senhor. Lá no verso 4 do capítulo 6, diz: e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías então vê a grandeza de Deus, vê a majestade, vê a santidade. E quando ele vê a grandeza, a santidade de Deus, ele enxerga a sua podridão, a sua pequenez, a sua miséria. Ele viu quem é o Senhor. Aquele que um dia viu quem é o Senhor de fato, ele sabe que ele é um miserável, que ele é um pecador, que ele merece o inferno, que ele merece a condenação eterna. Ele sabe que ele tem muito mais do que ele merece. Porque o que todos nós merecíamos, toda a humanidade merecia, é ter morrido, né, lá no Éden. Deus falou assim: o dia que você comer do fruto proibido, você vai morrer. Deus foi misericordioso. Mas se Deus matasse Adão e Eva lá no Éden, Deus continuaria sendo bom e justo. Então, quando nós entendemos isso, que nós merecíamos a morte e o inferno, isso vai influenciar no modo de nós adorarmos a Deus. Deus me salvou, eu estou no lucro. Por mais que eu não tenha bens, por mais que eu não tenha saúde, por mais que tudo tenha dado errado na minha vida, eu tenho muito mais do que eu mereço. Eu tenho Cristo Jesus, os meus olhos foram abertos, eu consegui enxergar o Rei da Glória. Então, no momento do culto, isso vai influenciar eu e você a adorarmos Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez. Então, isso influencia. Pedro também, quando ele esteve diante de Jesus, ele viu a glória de Deus, na pesca maravilhosa, né? Passaram a noite inteira, a madrugada inteira pescando e nada, estão lá no barco. Aí Jesus aparece, né, ao amanhecer do dia lá,
e fala para eles: olha, joguem a rede mais uma vez. E aí jogaram, os peixes vieram para a rede e houve um grande milagre. Quando Pedro viu aquilo, e Jesus estava no mesmo barco que ele viu a autoridade de Cristo, ele viu que ele era um pobre miserável e disse: Senhor, se afasta de mim, eu não mereço estar na sua presença porque eu sou um pecador, o Senhor é grande demais. Ele reconheceu a sua miséria. Então, quando nós conhecemos quem Deus é, nós sempre iremos enxergar a nossa miséria e a nossa podridão, e isso vai influenciar na nossa adoração. Lucas capítulo 5, verso 8 diz, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Reconheceu a sua miséria. Então, aquele que viu o Senhor, ele sabe que ele é rei, que ele é soberano, que ele é poderoso, que ele manda em tudo e em todos. Aquele que viu o Senhor, ele sabe que Deus não aceita qualquer sacrifício. Se lembra? Ele não aceitou o sacrifício de Caim, mas aceitou o de Abel. Era um culto, era algo sendo feito para ele. Então Deus não aceita qualquer sacrifício, Deus não aceita qualquer culto, Deus não aceita qualquer adoração. Por isso, na hora da adoração, devemos nos preocupar, em louvar a Ele com todo o nosso ser. Isaías, lá no capítulo 6, verso 6, continua dizendo: porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, uma pinça. E com a brasa tocou na minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Então essa visão de Isaías também nos mostra que só aqueles que reconhecem suas iniquidades, seus pecados, é que recebem o favor de Deus. A graça de Deus sempre virá acompanhada de fé e reconhecimento de pecado. Se alguém não se vê como Isaías, como pecador, pode ter certeza, essa pessoa nunca recebeu o perdão de Deus. Se a pessoa ela não consegue enxergar a sua miséria, a sua podridão, ela não recebeu a fé que salva. Talvez ela esteja naquela fé lá dos fariseus, lá daquelas pessoas que estavam na sinagoga ouvindo Jesus. É uma fé rasa. A fé verdadeira, ela nos faz enxergar a nossa podridão, o nosso pecado. Essa fé sim, essa fé salva. Essa fé nos faz ter o favor de Deus sobre nós. Hoje existe aí um monte de profeta, que se intitulam profeta, que gostam de apontar os erros das pessoas. Gostam de apontar os erros dos pastores, os erros da igreja, mas eles nunca têm a revelação dos seus pecados. Eles nunca se veem como pecadores. Para mim, esses são filhos do diabo. Porque Isaías era um profeta de Deus, mas ele reconhecia suas falhas. Ele reconhecia a sua limitação. Mas hoje, infelizmente, tem um monte de profeta que ele é rápido em ver o erro das pessoas, as falhas das pessoas, mas nunca enxerga os seus erros e as suas falhas. Nunca há possibilidade para um falso profeta desse pensar que esteja errado. Então, esse era o Isaías, o profeta messiânico. Em terceiro lugar, a vontade de Deus. Isaías, então, ele vê a vontade de Deus. E qual que era a vontade de Deus? Está ali no verso 3. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando os anjos clamavam: santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. A vontade de Deus é que toda a terra seja cheia da sua glória, porque essa era uma visão futura. Era isso que Isaías estava vendo. No capítulo 11 de Isaías, e também o profeta Abacuque, eles falam a mesma coisa. Isaías no capítulo 11, verso 9 vai dizer: ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O reino de Deus, ele vai expandir, e o conhecimento do Senhor se espalhará por toda a terra. Abacuque capítulo 2, verso 14 diz a mesma coisa: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então todas essas coisas que Isaías viu são coisas futuras. Ela deu-se início na vinda do Messias, porque Jesus disse, depois de ler a passagem, ele disse:
hoje se cumpriu esta passagem que acabais de ouvir. Então, deu-se início ali, nessa primeira vinda de Jesus, e ela culminará na sua segunda vinda. Jesus, então, quando ele veio pela primeira vez, ele inaugurou esse tempo de libertação, tempo de cura, tempo de paz sobre toda a terra. Ali foi inaugurado o milênio de Cristo. Mateus capítulo 4, no verso 17, vai dizer: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Está chegando agora. Eu estou aqui, eu estou inaugurando. Lucas capítulo 11, verso 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Mais uma vez, Jesus dizendo que o reino de Deus havia chegado. Lucas capítulo 17. Interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus virá. Não, o reino de Deus está entre vós. Jesus estava inaugurando o reino milenar. Os judeus, quando eles questionaram Jesus a respeito disso, os judeus achavam que o Messias, o prometido, viria como um líder político, alguém que tiraria o povo judeu da escravidão de Roma. Então, eles achavam que Jesus iria se assentar no trono em Jerusalém e governar ali as nações. Mas Jesus não veio dessa maneira. Jesus, ele está sentado num trono, sim, mas ele está sentado num trono no céu, à destra do Pai. E de lá do céu, ele governa o céu e a terra. Vocês se lembram quando Jesus disse, quando ele ressuscitou? Toda a autoridade foi me dada tanto no céu como na terra. Então, Jesus, ele está sentado em um trono, mas lá no céu, e de lá ele governa o céu e a terra. Ele governa as nações. Ele governa tudo e todos. Isaías então é chamado para profetizar e proclamar essa vontade de Deus que ele havia acabado de ter visto. Lá no verso 8, ainda do capítulo 6, Deus ele faz uma pergunta. Depois disto ouvi a voz do Senhor: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Eu e você, assim como Isaías, assim como Jesus, assim como os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os reformadores, os missionários, nós também somos chamados a pregar o evangelho, a levar a boa notícia, a proclamar o ano aceitável do Senhor. Esta pergunta foi feita a Isaías, mas essa pergunta ecoa para nós hoje. A quem Deus há de enviar? Eu e você devemos estar de prontidão. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Muitos crentes hoje estão orando e pedindo coisas para Deus para satisfazer os desejos do seu coração. Pessoas às vezes só oram por isso, para Deus satisfazer o coração delas, né? Os desejos do coração delas. Isso não é errado. Nós devemos orar, pedir para Deus. Tiago vai dizer: aqui vocês não têm nada porque vocês não oram, vocês não buscam. Nós devemos sim buscar por essas coisas. Mas o problema é nós só ficarmos preocupados com essas coisas. Porque muitos estão preocupados com essas coisas, mas não estão nem um pouco preocupados em satisfazer a vontade de Deus. Nem estão um pouco preocupados em entender qual é a vontade de Deus. Muitos querem só o venha a nós, mas fazer a vontade não estão nem um pouco preocupados. Talvez esse seja o motivo de muitas pessoas estar andando em círculos. A vida dela não vai para frente. Por quê? Está rodeando, né? Igual o povo ficou no deserto, 40 anos, né? No deserto. Porque eles não conseguiam compreender a vontade de Deus. Estavam vivendo longe da vontade de Deus. Andaram em círculos. Muitas pessoas hoje oram e nada acontece na vida delas. Por quê? Porque elas têm fugido da vontade de Deus. Têm vivido como Jonas. A vontade de Deus era que Jonas fosse para Nínive. Jonas pegou um barco e foi para Tarso, sentido contrário. Muitas pessoas têm vivido dessa maneira. Estão fugindo da vontade de Deus. E por isso, às vezes, estão sofrendo consequências. A vida talvez esteja uma tempestade. Por quê?
porque não querem viver a vontade de Deus. Jonas viveu uma tempestade em sua vida, quase morreu. Por quê? Porque estava fugindo da vontade de Deus. Se esse é o nosso caso, nós devemos hoje nos arrepender, devemos hoje pedir misericórdia. Senhor, tenho vivido tão longe da tua vontade, que eu possa voltar para os teus caminhos, que eu possa estar no centro da tua vontade, porque a tua palavra diz, né? Diz a palavra de Deus que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Às vezes nós seguimos o nosso coração, que a Bíblia diz que é corrupto, desesperadamente enganoso. Eu vou na igreja quando meu coração tocar. Se você for seguir seu coração, você não vai vir. Seu coração não quer Deus. Você, na verdade, é negar a nossa vontade. O meu coração não quer, mas eu vou negar o meu coração, porque Jesus diz, você quer me seguir? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo é negar todo dia a nossa vontade e fazer a vontade dEle. Então, qual que é a vontade revelada para Isaías? Pregue o meu evangelho. Faça que a minha glória seja estabelecida sobre toda a terra. Anuncie a boa notícia, anuncie às pessoas que Cristo é o Messias, o Salvador do mundo. Essa era a vontade de Deus revelada a Isaías. Então eu e você também temos essa responsabilidade. Nós devemos pregar no nosso trabalho, pregar para os nossos familiares, pregar para amigos, pregar na escola, pregar dentro do Uber, pregar na faculdade, na fila da padaria, aonde Deus nos colocar, nós devemos falar de Cristo. Nós devemos falar dele. O irmão lá de Lorena, ele foi incomodado, pelo Espírito Santo. Ele falou que ele precisava pregar o evangelho. E aí ele fez uma lista, dos amigos que ele conheceu desde a infância. Colocou o nome de todo mundo. E aí ele falou que está entrando em contato um por um para falar de Jesus para eles. E ele se entendeu a vontade de Deus. Com certeza Deus vai cuidar dele. Então, se nós entendemos que a vontade de Deus é que o reino dele avance, que o reino dele cresça nesta terra, para que o conhecimento dele esteja sobre todas as nações, nós devemos ser produtivos para o reino de Deus. Nós devemos nos colocar na brecha, devemos obedecer o que Jesus disse lá em Mateus 28. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Essa foi a ordem dada aos apóstolos e aos discípulos. Mas sabe o que eles fizeram com isso? Sabe o que mais choca? Jesus morreu, ressuscitou, Jesus ficou vários dias com eles, apareceu para várias pessoas ressuscitado, comeu com eles, ressuscitado. Tomé falou que só ia acreditar em Jesus a partir do momento que ele tocasse suas feridas. Jesus apareceu para Tomé, ele tocou nas feridas, comeram junto, andaram juntos. Jesus ficou vários dias até subir ao céu à direita do Pai, e deu a ordem, vão e pregue para as outras nações, saem de Jerusalém, vão fazer a minha vontade. Sabe o que eles fizeram? Ficaram em Jerusalém, não obedeceram a Jesus, ficaram fechados ali. Não, acho que a salvação é só aqui em Jerusalém mesmo. Não obedeceram. Sabe o que Deus fez? Sabe o que Jesus fez? Enviou juízo, porque ali no primeiro século começou a perseguição contra os cristãos. Aí eles foram forçados a sair de Jerusalém e pregar para as nações vizinhas. Por quê? Porque eles não estavam fazendo a vontade de Deus. Assim acontece na minha e na sua vida, quando nós não nos preocupamos com o reino de Deus. Ficamos fechados no nosso mundinho. Minha família está salva, está tudo bem. Aqui está tudo bem. Que se exploda o meu vizinho, que se exploda os meus amigos, que se exploda as outras pessoas. Estão indo para o inferno todo dia, a gente não está nem aí. Então, nós devemos entender a vontade de Deus. O povo de Israel, no Antigo Testamento, depois de voltar do cativeiro, eles voltaram para suas casas, eles começaram a reconstruir as suas casas, mas Deus repreendeu eles. Por quê? Porque eles estavam preocupados só com a vidinha deles. Estavam construindo casas luxuosas e o templo estava lá destruído. Eles não estavam movendo um dedo para reconstruir o templo. Aí Deus repreende usando a boca do profeta Ageu. Diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor.
Esta palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Por acaso é tempo de habitares em casas bem acabadas? Enquanto este templo continua em ruínas? Vocês estão preocupados em estar em mansões, em casas boas, enquanto o meu templo está em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, semeaste muito e recolheste pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. Vocês não terão a minha bênção se vocês continuarem pensando só em vocês e não se preocuparem com a minha vontade. Vocês vão trabalhar e não vão ver o fruto do salário de vocês. Então nós devemos nos preocupar com a obra de Deus, com o reino de Deus. Não foi isso que Jesus? Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E as demais, não é todas não, como os falsos profetas dizem aí, né? Deus vai fazer, não, se você lê o contexto, lá está falando de comida e vestimenta. Deus vai cuidar do básico, daquilo que for necessário para nós fazermos a vontade dEle. Então nós devemos nos preocupar em fazer a vontade de Deus, porque a Bíblia nos chama a ser um ministro dEle, para anunciar o Evangelho. Não deveria existir, mas existe dois tipos de crente. Existe o crente consumidor e o crente produtor. Por exemplo, você vai lá no shopping, tem várias lojas. Aí você quer ir lá comprar uma camisa. Aí você entra na primeira loja. O vendedor lá está mal-humorado, não te atendeu bem. Aí você, sabe uma coisa, eu vou para outra loja. Você vai embora. Tem pessoas que tratam a igreja dessa maneira. Ela vem na igreja, ela não é bem recebida, né? Não deu tempo, às vezes de eu falar com ela foi embora correndo igual um foguete. Né? A gente tenta tratar da melhor maneira as pessoas, mas nem sempre a gente vai conseguir. Por exemplo, se você vem no dia que vem 10 visitantes, eu não vou conseguir falar com todo mundo. Às vezes os irmãos não vão conseguir falar. Então nós não devemos ser um crente consumidor, né? Um crente consumidor, para ficar melhor esclarecido, o que seria um crente consumidor? Quando ele entra na igreja, ele faz uma pergunta: o que a igreja pode fazer por mim? O que esses irmãos podem fazer por mim? Esse é o crente consumidor. Agora, o crente produtor, ele faz outra pergunta: o que eu posso fazer pela igreja? Eu estou vendo aquela falha ali na igreja. O que eu posso fazer para melhorar? Estou vendo que os irmãos não têm muita comunhão. O que eu posso fazer para melhorar a comunhão? Estou vendo que a igreja não evangeliza muito. Né? O consumidor ele vai só ficar apontando: a igreja deveria evangelizar, mas ele não move um dedo. O produtor não, ele vai se mover e fazer aquilo que está no seu coração. Foi isso que Neemias fez quando reconstruiu o templo, os muros de Jerusalém. Ele disse que Deus colocou aquilo no coração dele. E aí ele foi lá e fez. Ele não colocou nas costas de ninguém. Porque as pessoas são assim, né? Tem um monte de ideia na igreja, mas quer jogar no peito do pastor. Aí tem lá, joga. Vai lá, pastor, vai lá, tem que fazer isso. Não, se Deus colocou no seu coração, faça você. Tenho vontade de oferecer sopa à noite para as pessoas. Vai lá, encabece. Né? A gente fala para as pessoas te ajudar. Você vai e faz. Lembrando que se levar sopão na rua, tem que pregar o evangelho. Né? Não adianta nada você também dar o sopão para as pessoas na rua e não falar de Jesus. Você vai estar mandando elas para o inferno de barriga cheia. Né? Aí você vai estar sendo aí um espírita, né? Um espírito que gosta de fazer boas obras, mas não serve para nada. Então nós devemos ser o crente produtor. Há também o crente torcedor e o crente jogador, né? Como num jogo de futebol. O torcedor, ele vai no estádio, ele só senta e torce. Já o jogador não, ele participa, ele joga. É muito mais prazeroso. Ser torcedor é pouco. O bom mesmo é jogar. Por isso, talvez, esse seja o motivo de muitas pessoas acharem a igreja chato. Porque ele não está jogando. Ele só está sendo um torcedor. Tomara que dê certo. Tomara que tudo aquilo que o pastor está falando dê certo. Ele só está torcendo. Mas Deus nos chamou também para jogarmos. Para nós fazermos algo em prol do reino de Deus. Na igreja, nós temos a divisão, né, entre pastor e ovelha. Mas nós não temos essa divisão daquele que serve e aquele que não serve. Todos nós somos chamados para servir. Todos nós somos dotados de dons e talentos
para servir a Deus, para servir a igreja. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 vai dizer: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então todo cristão tem essa responsabilidade sobre os ombros de anunciar as verdades de Deus, o Evangelho. Então a visão de Isaías que ele tem é de um progresso do reino de Deus na terra. O reino de Deus na terra, ele cresce de forma gradual. Começou o reino de Deus com 12 apóstolos, Jesus e os 12 apóstolos. Hoje nós somos milhões. Apesar da igreja passar por momentos difíceis, momentos de trevas, mas hoje nós somos muito mais do que foi naquela época. Mateus 13, 31, Jesus ele fala: como é o reino dos céus? O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e semeou no seu campo. Este é o menor de todos os grãos, mas depois de crescido, é maior que as hortaliças, e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer ninhos nos seus ramos. Então começou pequeno, lá com aqueles pescadores simples, 12, e se expandiu sobre a terra, e tem se expandido a cada dia. Mateus capítulo 13, verso 33, disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse levedado. Então o reino dos céus, ele é invisível, é como um fermento na massa, você não enxerga o fermento, mas gradualmente o bolo vai crescendo, a massa vai crescendo. Assim é o reino de Deus em meio à sociedade. Conforme o reino de Deus cresce, conforme o evangelho de Deus vai chegando às outras nações, aos outros povos, isso vai transformando a sociedade e o mundo. Porque é ilógico você dizer que o reino de Deus venha crescer, mas não transforme a sociedade. Nós vemos isso acontecer na história, na fundação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornou a nação que é, por quê? Porque eles eram fundamentados na palavra de Deus. Eles foram colonizados por cristãos que fugiram da Europa. E muitas das leis da Constituição, das leis do país, dos Estados Unidos, foram tiradas da própria Bíblia. A pena de morte é uma delas. Está lá, aquele que tirar a vida de alguém, ele precisa morrer. É uma lei justa, é uma lei que freia a maldade humana. E eles não se tornaram só um modelo de nação, hoje, infelizmente, há ataques de todos os lados, já não é como foi no passado, mas ela chegou a ser aí uma nação modelo. Tanto que houve na história o movimento contra a cultura. Vamos acabar com o conservadorismo dos Estados Unidos. Mas eles se transformaram no que são durante a história, porque eles foram fundados, foram colonizados por cristãos que prezavam a palavra de Deus. Ali é o local onde foi o evangelho teve mais sucesso, o reino de Deus cresceu e eles se tornaram potencialmente grandiosos, belicamente, financeiramente e moralmente. Por quê? Porque o reino de Deus cresceu naquele lugar. Então, o reino de Deus, quando ele cresce, ele transforma toda uma sociedade. Isso é um sinal de que o nosso país não é um país cristão. O nosso país é o país dos falsos cristãos. A maioria das igrejas evangélicas estão corrompidas. São seitas, sinagogas de Satanás. Devemos tomar cuidado aonde nós levamos a nossa família. É levar para o lobo, como eu já disse. Em muitas sinagogas de Satanás, tá lá o lobo, os bodes, aí a ovelha entra. Primeiro ela apanha dos bodes, depois o lobo devora ela. Por quê? Esse é o nosso país. O nosso país não foi transformado pelo reino de Deus, porque aqui não se prega o verdadeiro evangelho. Se prega um falso evangelho, diluído, um evangelho raso. Isaías, depois então de entender a vontade de Deus, ele dá a resposta certa diante da pergunta. Senhor, agora eu entendo. A vontade do Senhor é que toda a terra seja cheia da sua glória. E aí Deus faz uma pergunta.
a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa pergunta feita a Isaías também é feita a nós hoje. A quem Deus enviará? A quem há de ir pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo? Qual é a minha e a sua resposta hoje, diante dessa pergunta de Deus? Quem eu vou enviar? Sou eu? É você? Somos nós? Que eu e você venhamos dar a resposta certa. Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade na minha vida, usa-me em tuas mãos. Eu talvez não sei nem falar direito, mas usa a minha vida conforme a tua vontade, conforme as minhas limitações, me capacita para dar frutos a ti, para que o teu reino avance, para que eu seja produtivo no reino de Deus. Em quarto e último lugar, o conteúdo da passagem. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Aqui Jesus ele está cumprindo os seus 3 ofícios. O ofício de profeta, porque ele estava anunciando as boas notícias. Anunciar as boas notícias no contexto, né, de toda a Bíblia, é mais ou menos assim. O povo de Israel ia guerrear e aí eles venciam a batalha. Aí eles mandavam um mensageiro dizer para o povo deles, né, olha, se alegrem, temos uma boa notícia, vencemos o inimigo. Né, uma boa notícia, que significa também um evangelho, a boa notícia. Aqui, Jesus também está cumprindo o seu ofício de sacerdote, porque ele diz que ele veio dar vista aos cegos, né, que seria curar, ele está sendo um médico. Essa era a função do sacerdote no Antigo Testamento, ele era como um médico. Quando alguém ficava leproso, ele deveria se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote examinava, né, a condição dele para dar alta para ele. Então o sacerdote é como se fosse um médico. E aqui nós vemos então o ofício de Jesus, sacerdote. E também Jesus é rei, porque só um rei poderia livrar os escravos. Ele diz que ele veio para libertar os oprimidos, né? Então ele é rei também. Quando ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, o que isso significa? Essa passagem teve um duplo cumprimento. Inicialmente, Isaías foi ungido para pregar, né, em sua geração. Mas aqui, em Jesus, cumpriu-se totalmente essa passagem. Então, é uma passagem com duplo cumprimento. E quando que Jesus foi ungido? Quando Jesus saiu do Jordão. Quando Jesus foi lá ser batizado pelo seu primo João Batista. Ele sai do Rio Jordão e o Espírito Santo vem sobre ele, pousa sobre ele, né, ali com forma corpórea de pomba. Ali foi o batismo de Jesus, ele foi ungido ali. E ele diz, né, ele veio para anunciar as boas novas, né, anunciar o evangelho, o intuito de trazer alegria. E ele diz que ele vai anunciar as boas notícias a quem? Aos pobres. Quem seriam esses pobres aqui? Né, não tem nada a ver com a pessoa que é pobre financeiramente. Né? O pobre aqui é a pessoa que não é a pessoa que tem, eu não tenho casa própria, eu sou pobre. É para mim que Jesus veio. É para mim porque eu não tenho carro. É para mim porque eu não tenho nenhuma poupança. Não, o pobre aqui significa o humilde, o aflito, o manso, o necessitado, aquele que reconhece que precisa do Senhor. Aí ele continua dizendo, eu vim da restauração da vista aos cegos, eu vim para curar. Quantas pessoas hoje, né, precisam de cura, cura da alma, cura do coração, pessoas vivem ansiosas, vivem à base de remédios, cansadas, sobrecarregadas e buscam inúmeros refúgios. Aqui na nossa igreja, né, nós entendemos que a psicologia, ela vai contra a palavra de Deus. Por quê? Porque as bases da psicologia são ateístas. E sendo ateísta, ela entende que você é um Deus. Então, um psicólogo, se ele seguir a cartilha, o juramento que ele fez quando pegou o seu diploma, ele não pode colocar religião no momento da consulta. Na verdade,
a psicologia ela leva você a seguir o seu coração. Separar da esposa te faz bem? Você vai ser feliz com isso? Ele vai só ajudando você a achar a resposta que está dentro de você. Só que a Bíblia diz que o nosso coração é corrupto, desesperadamente enganoso. Quem o conhecerá? Aí, se você vai numa consulta dessa, ele vai te levar ao adultério. Porque ele não pode falar de Deus lá. Ele vai fazer você ir pelo caminho contrário à palavra de Deus. Então nós, na nossa igreja, os irmãos que acompanham o pastor Mocelin, ele fala bastante disso. Como que um comprimido, algo material, vai curar algo que é imaterial, invisível, algo da alma? Não tem como. E aí o que nós vemos hoje? Pessoas que ficam viciadas em remédios. Querem resolver um problema, a cura da alma, com um comprimido e acabam arrumando um outro problema. Ficam viciados no remédio. Ficam escravas do remédio. A cura só é encontrada em Jesus Cristo. É o que diz a palavra de Deus. Paulo, ao escrever aos irmãos, ele escreve, lançai sobre Cristo, sobre Cristo as vossas ansiedades, e Ele vai guardar o coração de vocês, é um milagre. A palavra de Deus é suficiente para o cristão. Ele não precisa buscar cura da alma em outros lugares. A palavra de Deus é suficiente. Davi foi perseguido, Davi sofreu horrores, sua família estava destruída, houve estupro, houve morte, teve uma criança que morreu, sofreu horrores, mas todas as vezes Davi encontrou forças no Senhor, ele se reanimava no Senhor. Naquela época não existia psicólogo, naquela época existia a palavra de Deus. Por isso que o Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que anda nos conselhos do Senhor, medita dia e noite, e ele não toma conselho dos ímpios. Esse sim é bem-aventurado. E só Jesus pode curar os nossos traumas. A cura, só Ele pode trazer a cura da nossa alma. Só Ele que pode vencer a ansiedade. Só Ele que pode tirar o peso do passado, dos traumas do passado. Só Ele pode tirar essas coisas da nossa vida. Então Ele veio para curar. Nós devemos crer nisso. Você se lembra no Antigo Testamento? Isso aí era um anúncio do que Cristo seria. Está lá o povo nos seus pecados. O povo está nos seus pecados, longe de Deus. Aí Deus envia juízo. As serpentes começam a picar eles começam a morrer, ficar doente e morrer. Aí Deus tem misericórdia, fala assim: Moisés, vai lá, faz uma serpente de bronze, coloque uma haste, e todo aquele que olhar para a haste, olhar para a serpente de bronze, vai ser curado. Isso apontava para Jesus Cristo. Por que tem pecado no mundo? Por que tem doença no mundo? Por conta do pecado. Quando Deus criou Adão e Eva, não existia doença, tanto física quanto doença da alma. E só Cristo pode nos curar. Só Cristo pode transformar essa realidade terrível. Então Jesus é aquele que cura, e nós devemos buscar nele essa cura. Ele diz também, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Já estou encerrando. Lá em Levítico, Deus ele estabeleceu o ano jubileu, o ano aceitável do Senhor. O que seria esse ano jubileu? O que Jesus está dizendo aqui? O ano jubileu era um ano especial no calendário judaico. A cada 50 anos em Israel, existia então esse ano do jubileu, que era um ano de restauração social e geral. Havia o que nesses 50 anos? Havia libertação. Os escravos eram soltos. Por exemplo, você adquiriu dívida com alguém e você não tem como pagar. Tinha a opção de você se tornar um escravo. A escravidão no Antigo Testamento era diferente da escravidão moderna, Então você se fazia escravo. Por quê? Era justo. Poxa, eu estou devendo a alguém e eu não tenho como pagar. Aí eu me oferecia a ser escravo. Olha, eu vou trabalhar para você para pagar a minha dívida, para quitar a minha dívida. E a cada 7 anos, então as pessoas eram libertas dessa escravidão, a dívida era quitada. E no ano 50 acontecia a mesma coisa. A cada 50 anos,
os escravos eram libertos. Havia isso nesse ano jubileu. E o que isso tem a ver com Jesus? Por que Jesus falou isso? Porque Jesus veio nos libertar da escravidão do pecado. Ele veio nos libertar do poder do diabo, da escravidão do diabo. O ano do jubileu também era um ano de restituição. Por exemplo, durante a sua vida você se endividou. E aí você precisou vender a terra dos seus parentes. Você tinha lá uma terra grandona, né? Lá perto do Paraíba, cheio de árvore frutífera. Aí você entrou na dívida. Ou o seu pai teve que vender a terra por um preço baixo. Aí o que acontecia? No ano 50, você poderia resgatar essa terra vendida, né, pelo preço que foi comprado. Então era um ano de restituição das posses. Se você tivesse o dinheiro, ou se um parente seu tivesse, ele ia lá e quitava, né, comprava de volta a terra que era da sua família. Você poderia emprestar de alguém. Isso se chamava o resgatador. Eu e você somos essa pessoa. Nós não tínhamos como pagar a nossa dívida. Cristo foi lá e nos resgatou, pagou a nossa dívida, restituiu aquilo que havia se perdido na nossa vida. Em terceiro lugar, o ano do jubileu era o ano de descanso da terra. No ano do jubileu, assim como a cada 7 anos, não se plantava e nem se colhia. Nesse ano, a terra descansava. E só em Jesus Cristo nós encontraremos o verdadeiro descanso para nossas almas. Por isso que Jesus estava falando dessas coisas, né? E isso se encaixa certinho para finalizar Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Reparou aqui? Aprendei de mim. Para você entender a vontade dele para a sua vida. Que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos nos colocar de pé, vamos orar a Deus, vamos agradecer a Ele por um dia Ele ter nos resgatado das trevas, por um dia Ele ter abrido os nossos olhos, e um dia podemos enxergar a nossa miséria, a nossa podridão. Que eu e você venhamos ser como Isaías, todo dia enxergar a soberania de Deus, o poder de Deus, a majestade, a santidade de Deus. Que todo dia nós possamos procurar a vontade de Deus para a nossa vida. Que nós venhamos ser produtivos no reino de Deus. Que nós possamos anunciar às pessoas a salvação, o ano aceitável do Senhor, né? Que eu e você possamos aprofundar o nosso relacionamento com Cristo. Porque Cristo, Ele quer que nós, a cada dia, o conheçamos mais. E cada dia que nós conhecemos mais a Deus através da sua palavra, pode ter certeza, isso vai influenciar a sua vida. A alegria do Senhor vai inundar a sua vida. Porque você vai chegar num ponto a dizer como Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei estar abatido, sei viver na escassez, sei viver na bonança. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é algo extraordinário. Você vai ser feliz independente da circunstância. Você vai ter uma paz que o mundo não tem, que o mundo não pode dar. Só Cristo pode dar essa paz, né? É algo extraordinário, né? Se você ainda não desfruta disso, né? Busque a Cristo, estreite o seu relacionamento com Ele e você vai desfrutar de todas essas coisas. Ele diz que nele teremos vida e vida em abundância. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Talvez o diabo agiu na sua vida de forma que te envergonhou, de forma que talvez te humilhou, mas Cristo, Ele veio para transformar tudo aquilo de ruim em bom. Ele veio para desfazer as obras do diabo, dar vida e vida em abundância. Por isso oremos agradecidos a Ele.